do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar no Salmo 109, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Queridos, chegamos ao Salmo 109 e este Salmo nos faz ficar em alerta. Nós precisamos entender, termos uma compreensão clara do que se passa nesse Salmo, pois, diferente da maioria dos salmos que nós encontramos, nós vemos que o salmista ele usa uma expressão um tanto contraditória para o tempo em que nós estamos vivendo, porque com certeza, assim como o salmista, você também pode em algum momento da sua vida se sentir injustiçado e também ter o mesmo desejo que houve no coração do salmista. Olha que o salmista ele vai apresentar que ele fez o bem, ele amou as pessoas ao seu redor e em troca disso ele relata que ele recebeu o mal. Ou seja, quando chegou o momento dele ser retribuído pelo bem que ele fez, ele recebeu o mal. Ou seja, ele estava lidando com pessoas que estavam se aproveitando da sua boa vontade e ao serem beneficiados com o benefício que ele lhes causava, em troca ele lhes fazia mal. Eu tenho certeza que assim como o salmista, você também já sentiu-se alguém que está sendo tratado de forma contrária àquela que você esperava por causa do bem que você está fazendo. Olha o salmista dizendo: em paga do meu amor são meus adversários. Me cercaram com palavras odiosas. Me cercaram com palavras odiosas. Você também já deve ter ouvido pessoas falarem mal ao seu respeito por causa, às vezes, de não simpatizarem com você, apesar de se beneficiarem dos benefícios, talvez da sua influência. Mas o salmista, ele vai dizer: eu faço esta oração. Que oração é esta? Olha só, ele começa a partir do versículo 6 a orar ao Senhor. E esta oração do salmista que eu quero chamar a sua atenção, porque ela entra em contradição com aquilo que nós vivemos na atualidade. Ou seja, olha o que o salmista diz na sua oração: põe acima do meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Ei, nós vivemos em um tempo de uma instrução diferente. Logo, nós temos que entender que os Salmos, aqui está registrado para nós entendermos o coração do salmista,
E para nós compreendermos um salmo como esse, nós precisamos voltar no tempo e chegar, né, ao período histórico em que o salmista vivia, para nós entendermos que a forma como o salmista lida com a sua situação era comum e natural para a época em que ele vivia, porém não se aplica aos dias em que nós estamos vivendo. Porque se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando assim para nós: olha, se o teu adversário lhe obrigar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Ou seja, faça além daquilo que ele lhe obriga. Se ele lhe ferir uma face, oferece-lhe a outra. Ele vai ainda ser um pouco mais duro, dizendo assim: você deve amar os seus inimigos e você deve orar por aqueles que lhe perseguem. Este é o ensino do Novo Testamento. Este é o ensino do tempo em que nós estamos vivendo. Mas isso não é o que nós vemos aqui o salmista fazendo nesta oração. Por quê? Ele vivia em um outro tempo. No tempo do salmista, as coisas eram resolvidas de forma diferente. Quando alguém se levantava, logo já se esperava que Deus iria fazer alguma coisa e alguma tragédia ia acontecer. E agora as pessoas iam então serem responsabilizadas daquela forma pelos seus atos. Quando a gente vem para o Novo Testamento, nós somos alcançados pela graça. E a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é um perdão, imerecido, é um favor de Deus imerecido. E logo, quando alguém começa a fazer o mal, ao invés de nós desejarmos que ela seja retribuída sofrendo por aquilo que ela faz, nós devemos usar o amor de Deus que está encharcado em nossas vidas e desejar que elas, assim como nós, que fomos transformados pelo amor de Deus, também sejam transformadas e passam a viver uma vida diferente daquelas que estavam vivendo. Ou seja, esta oração em que o salmista pede que o ímpio seja colocado acima daquele que é o seu inimigo e que o próprio Satanás esteja à sua direita, ele não é mais aplicável nos nossos dias, porque nós não estamos vivendo o tempo do salmista. Ou seja, aquilo que era comum e habitual no tempo do salmista não é comum e habitual no nosso tempo. Portanto, se nós estivermos fazendo orações como esta do salmista, nós estamos vivendo em uma dispensação fora daquela que é a da atualidade. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, termos as nossas vidas encharcadas pelo amor de Deus e compreendermos que não há nada que alguém faça de tão ruim que faz com que ela mereça ser alcançada pela justiça e perder o direito de salvação. Mas por mais pecadora que a pessoa seja, que ela possa alcançar a palavra que o Senhor Jesus disse certa ocasião, em que uma pessoa que muito pecou, ela deve ser alcançada por um amor muito maior, para que o amor de Deus cubra a sua multidão de pecados. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, esse amor de Deus esteja encharcado no seu coração e a sua mente seja dominada por Ele, para que dela não saia pensamentos de que alguém deva ser alcançada pelo mal porque pratica o mal, mas que a graça do Senhor Jesus venha ser aquilo que venha transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando e eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.